O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um momentinho. Nesse evangelho de hoje, Jesus fala muitas vezes sobre a sua palavra. Ele diz que quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz, que é a palavra que eu falei. Ele fala, eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou para falar. Então, portanto, o que eu digo conforme o Pai falou. Então, e a palavra de Jesus podíamos falar, é o próprio Cristo, né? Ele é o Verbo, a palavra eterna do Pai, que se fez carne e veio habitar entre nós. Então, nessa outra frase anterior, ele diz, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, eu queria que a gente pensasse se a palavra de Cristo é luz para nós, para as nossas decisões no dia a dia, não é? Para acertar o nosso ânimo, o nosso interior, para nos fazer progredir na vida espiritual. Então, e a palavra de Deus está claramente na Bíblia, na Sagrada Escritura toda, especialmente especialmente não, mas está igualmente a palavra de Deus em todo canto, né, em toda a Bíblia, mas deveríamos conhecer bem, especialmente o Evangelho. Então, queria que a gente pensasse, né, como é que eu leio a Bíblia e o que ela tem de influência na minha existência? Então, tem alguns modos, por exemplo, né? Modo de se comportar diante da Sagrada Escritura. É o nem abrir a Bíblia para ler. Nunca li, não tenho a menor ideia. Dizia alguém que às vezes a gente respeita tanto a palavra de Deus que a gente nem toca nela, de tanto respeito. Nem abro para ler, para estudar, para meditar. Então, esse não pode ser o nosso caso. Tem outro que é quem fala assim, pega a Bíblia e fala, vamos ver o que Deus tem para falar para mim, e abre numa página qualquer. Então, já é melhor que o outro, porque já lá tem algum contato com a palavra de Deus, mas me lembra um pouco uma espécie de sortilégio, né, de cartomante, de astrologia, sabe essas coisas? Vamos ver o que os astros estão dizendo, né? Tá? Então, também é outra maneira que se pode fazer de vez em quando, quem quiser, mas não é um querer ouvir mesmo a palavra de Deus. Imagina um professor que vem dar uma aula, você sabe que é um professor bom, e fala, vou ouvir só uma frase dele e ficar pensando. Mas, cara, escuta tudo, pega o raciocínio desde o começo, né? Vai acompanhando, vai estudando. Então, isso não podemos fazer com a palavra de Deus, só vou pegar uma frasezinha. Depois tem um terceiro modo, que é estudar a palavra de Deus, que é importante, mas às vezes ficar num estudo que é só curiosidade, de querer entender por que Jesus falou isso daqui, né? Um estudo técnico. Esse eu tenho que reconhecer que de vez em quando eu caio, né? Acho legal, pôr essa palavrinha em grego, por que usou essa, não usou aquela outra, vamos ver isso daqui. E se fica só nisso, não serve para muita coisa, serve para uma cultura geral, mas não é o fundamental. O fundamental é ler, meditar, aprofundar, para que a palavra de Deus seja luz na minha vida. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, para a gente pensar, o que eu leio do Evangelho, da Sagrada Escritura, ilumina a minha vida mesmo? Acaba me mudando? Eu me transformo? Eu gostaria de fazer assim, não, mas espera aí, Deus fala isso daqui, a palavra de Deus, esse salmo fala isso daqui, ou essa frase de Jesus, essa parábola, e muda o meu modo de agir. Então, que nós peçamos isso ao Senhor, né? Que ela, de fato, a sua palavra seja luz que continuamente vai iluminando os nossos passos e as nossas decisões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.